Ser chegava devagar, como se o próprio céu despertasse com cuidado para não assustar o mar. A linha do horizonte brilhava em tons de ouro e rosa, e o oceano respondia com suaves ondulações que vinham beijar a areia clara. A brisa carregava o cheiro de sal e flores recém-abertas. Pássaros circulavam sobre a ilha, desenhando arcos preguiçosos no ar. No meio desse cenário, Moana estava em pé na praia, com os pés enterrados na areia morna e o coração pulsando como o tambor forte de uma canção ancestral. Ela olhava o infinito azul e sentia que o oceano ainda a chamava, como sempre chamou desde criança. Mas agora, o chamado não era apenas aventura. Era responsabilidade, promessa, destino. Seus olhos já não eram de menina curiosa, mas de líder. Havia neles a chama de quem viu o mundo quebrar e também se reconectar. O vento brincava com seus cabelos longos e ela sorriu levemente, como quem cumprimenta um velho amigo. As ondas se aproximaram um pouco mais, tocaram seus tornozelos e recuaram, e Moana sentiu como se o mar tivesse dito bom dia. A vila despertava lentamente atrás dela. Risos infantis começaram a surgir, passos leves pela areia. Vozes conversando baixo enquanto o dia ainda se espreguiçava. Moana se virou e caminhou de volta, e as primeiras crianças correram ao encontro dela. Algumas a abraçaram pelas pernas, outras apontavam para o barco ancorado e perguntavam o que ela tinha visto, o que havia além da linha onde o céu beijava a água. Os mais velhos observaram em silêncio respeitoso. Para eles, Moana não era só uma jovem. Era a ponte entre passado e futuro. Era navegadora, líder, guardiã. Ela carregava nas mãos um pequeno copo esculpido em madeira escura, com desenhos humanos gravados com cuidado. Aquilo não pertencia à sua aldeia. Ela o levantou para que todos vissem. Seus olhos brilhavam com emoção contida. Sua voz saiu firme, porém doce, quando disse que havia encontrado novos sinais de outros povos, outras ilhas, outros humanos, espalhados e talvez perdidos. Um murmúrio percorreu o grupo reunido. Olhos se arregalaram, corações se aqueceram com esperança e se apertaram com medo ao mesmo tempo. A ideia de que não estavam sozinhos no imenso oceano era bela, mas também assustadora. Antes que alguém falasse, 2 braços pequenos se envolveram ao redor de Moana. Simiá, sua irmã mais nova, a apertava como se tivesse medo de que ela se desfizesse no ar. Moana inclinou o corpo e a abraçou de volta, respirando o cheiro doce de flores dos cabelos da menina. Simiá ergueu o rosto, os olhos grandes, cheios de brilho. Para ela, Moana era mais do que irmã. Era heroína, conforto, história viva. Ela perguntava tudo ao mesmo tempo, mas Moana apenas sorriu, fez carinho em seu rosto e prometeu que contaria tudo com calma. Mais tarde, Moana levou Simiá até a grande caverna escondida, onde seus ancestrais guardavam os barcos gigantes. A entrada era coberta por vegetação, como se a própria ilha quisesse protegê-la do mundo. Ao entrar, o ar se transformou. A temperatura caiu um pouco. As paredes úmidas refletiam a luz das tochas que Moana acendeu. As embarcações dormiam ali, silenciosas e majestosas, lembranças vivas de um povo inteiro que um dia cruzou oceanos guiado apenas pelas estrelas. Simiá caminhava devagar, com as mãos estendidas, sem nem ousar tocar nos barcos, como se tivesse medo de acordá-los. Seus olhos corriam de um casco a outro, de um remo antigo a uma corda grossa. Moana observava a expressão da irmã e sentiu o mesmo sentimento que a tomara quando criança. Espanto misturado com pertencimento. Ela começou a falar em tom baixo, quase solene. Contou sobre os navegadores de sua linhagem, homens e mulheres que confiavam no vento, na lua, no mar e principalmente em si mesmos. Contou que eles eram exploradores, construtores de caminhos, contadores de histórias com velas e remos. Porém, algo agora estava errado com o mar. Havia um nome sussurrado pelo vento e repetido nos sonhos de Moana. Nalo. Um monstro antigo, não apenas feito de garras e dentes, mas de raiva, tempestade e maldição.
Ele escondera Motufetu, a grande ilha que servia de ponte entre os clãs, e espalhara os povos como conchas jogadas pelo furacão. Moana contou tudo à irmã, e Simiá a escutava segurando firme sua mão, como se a história pudesse levá-la embora se a soltasse. Naquela noite, o céu mudou de humor. As nuvens se fecharam numa espessura quase tocável, o vento se tornou áspero e o ar ganhou cheiro de chuva. O povo se reuniu ao redor da fogueira e os rostos iluminados pelo fogo pareciam máscaras com sombras dançando ao redor. Moana sentia um peso no peito, uma intuição forte que não conseguia explicar. Um trovão rompeu os céus, e em um clarão de luz, o mundo se dissolveu ao seu redor. Ela não estava mais na praia, nem na caverna, nem em lugar algum conhecido. Estava envolta por um brilho verde e dourado, suave e profundo ao mesmo tempo. Voaram ao seu redor pequenas partículas de luz, como se o ar tivesse estrelas próprias. Diante dela surgiram figuras luminosas, seus ancestrais navegadores. Tautai se destacou entre eles, com olhos que continham tanto firmeza quanto carinho. Não foram palavras comuns que chegaram até Moana, mas pensamentos inteiros, sentimentos densos. Ele lhe mostrou Nalo, mostrou clãs perdidos, mostrou a ilha escondida, mostrou a chance quase impossível de consertar o que fora quebrado. Quando Moana abriu os olhos novamente, estava suando e respirava rápido. A fogueira ainda ardia. Os outros conversavam, mas ela sentia que algo dentro dela havia mudado para sempre. Entendeu que o chamado era para ela, não como opção, mas como destino. Seu coração queria fugir, mas também queria ficar. Queria ser apenas filha e irmã, mas também sabia que era muito mais do que isso. Lembrou-se do abraço de Simiá, da mão de seu pai sobre seu ombro, do sorriso de sua avó que vivia agora em outro lugar, mas sempre perto. No dia seguinte, ela caminhou até o mar como quem vai ao encontro de alguém importante. O vento mexia nas palmeiras, levantando folhas e levando os pensamentos para longe. Moana olhou o oceano sem piscar, como se tentasse conversar com ele só pelo olhar. Ela já sabia o que precisava fazer. Não poderia levar toda a aldeia. Não poderia ir completamente sozinha. Precisava de pessoas de coração firme, mente clara e coragem verdadeira. Escolheu um construtor habilidoso de barcos, de mãos fortes e olhar calmo. Escolheu um ancião que conhecia o céu como quem lê um livro aberto. Escolheu um jovem forte, de corpo grande, sorriso fácil, mas alma sensível. Quando tudo estava pronto, o barco já tocando as ondas, Simiá correu até ela, chorando sem vergonha. Agarrou-se ao pescoço de Moana, como se pudesse impedi-la de partir apenas com amor. Moana a abraçou demoradamente, e suas próprias lágrimas vieram, quentes e silenciosas. Ela prometeu voltar, prometeu estar viva, prometeu que nada faria com descuido. Simiá, tremendo, colocou na mão dela uma pequena estrela do mar, amarela e delicada, e disse com voz trêmula para que, quando se sentisse sozinha, olhasse para ela e lembrasse de casa. O barco partiu. A ilha foi ficando menor, as vozes mais distantes, os rostos desaparecendo como desenhos apagados pela água. O mar agora era tudo, em todas as direções. O vento inflava as velas e empurrava os tripulantes para dentro de um mundo desconhecido. O ritmo do barco estava descompassado. Um remava rápido demais, outro errava o tempo, outro se atrapalhava com as cordas. Moana, paciente, caminhava entre eles, segurava mãos, reposicionava posturas, demonstrava com o corpo, com gestos calmos e decididos. A pouco e pouco, os movimentos ganharam sincronia. O barco deixou de lutar contra o mar e passou a dançar com ele. À noite, o céu se abriu em milhões de pontos brilhantes. Para muitos, eram apenas estrelas. Para Moana, eram caminhos, histórias, vozes antigas que ainda ensinavam. Ela se deitou por um instante no convés, sentiu o balanço suave e olhou para cima. Lembrou-se de sua avó, da manta de raias, da risada alta. Sussurrou baixinho, como se a avó pudesse ouvir do outro lado do céu, e disse que estava com medo, mas iria assim mesmo. Uma lágrima escorreu e desapareceu no cabelo molhado pelo sereno.
Foi então que o mar abaixo começou a se mexer de maneira diferente. Não era onda comum, não era corrente comum. Era algo consciente, pesado, vivo. O barco balançou forte e todos se seguraram. Um grito escapou de um dos tripulantes. Moana sentiu o coração disparar, mas segurou mais firme o leme, como se segurasse o próprio destino com as mãos. A sombra surgiu primeiro, enorme, cobrindo o reflexo da lua na água. Depois veio o som, um rugido que parecia vir das profundezas do mundo. O monstro emergiu e por um instante todos ficaram imóveis, como se o ar tivesse congelado. A criatura rodeou o barco. Os olhos dela brilhavam com fúria antiga. As águas ao redor se levantavam como paredes líquidas. Moana sentiu medo, mas sentiu também compaixão. Viu ali não apenas uma fera, mas alguém enredado em dor, amarrado à maldição de Nalo. Ela ergueu a voz e falou com respeito. Contou o motivo de sua viagem. Falou de povos separados, de crianças esperando pais que nunca voltaram, de velhos olhando o horizonte como se buscassem respostas no vazio. Por um segundo, o monstro pareceu escutar. O mar diminuiu o rugido, mas a raiva era maior que a compreensão e ele atacou novamente. A luta foi intensa, madeiras rangendo, cordas esticadas ao limite, água gelada batendo nos rostos, respirações ofegantes. Cada impacto parecia querer arrancar Moana do barco. Seus amigos tremiam, mas não fugiam. Seus olhos buscavam os dela, e em seus olhos ela via o reflexo da própria coragem. Não estavam ali apenas por obrigação. Estavam ali porque acreditavam nela. Depois de um longo confronto, o monstro mergulhou novamente e o mar se acalmou um pouco, como um peito que finalmente solta o ar. Ao longe, algo diferente surgiu. Não era montanha comum, nem nuvem pesada. Era uma presença. Motu Fetu, a ilha escondida, a promessa e o perigo juntos. A cada metro que se aproximavam, o mar mudava de humor. Redemoinhos surgiam e desapareciam. O vento girava em círculos, como se o próprio mundo quisesse impedir que chegassem. Antes que o barco alcançasse o limite, Moana foi puxada por outra visão. O tempo parou. Seus pés já não tocavam o chão. Estava cercada por luz novamente, mas agora mais intensa, quase quente demais. Os ancestrais a rodearam, e ela sentiu mãos invisíveis tocarem seus ombros, seu rosto, seu peito. Não diziam, não vá. Não diziam, volte. Diziam, você pode. Diziam, não está sozinha. Ela sentiu que algo em seu interior se abriu, como uma porta que nunca sabia existir. Quando voltou a si, o barco balançava, o vento rugia, mas ela estava diferente. Não mais apenas navegadora. Algo sagrado tocara sua alma. Ela respirou fundo e olhou para a frente. A jornada estava só começando e o peso era grande, mas seu coração estava pronto para carregá-lo. O oceano a chamou novamente. E dessa vez, ela respondeu sem hesitar. A noite cobria o oceano como um manto espesso, e o barco de Moana seguia cortando as águas que brilhavam sob a luz prateada da lua. O mundo parecia mais silencioso ali, distante de qualquer ilha, como se o próprio mar estivesse escutando cada batida do coração de quem navegava sobre ele. O vento soprava constante e forte, enchendo as velas e guiando o destino daqueles que ousavam buscá-lo. O cheiro do sal impregnava tudo, a pele, os cabelos, as roupas, e com ele vinha também o cheiro da aventura e do perigo. Moana estava acordada enquanto os outros dormiam, espalhados pelo convés, tentando descansar apesar do balanço insistente do barco. Ela fixava o olhar no horizonte escuro, onde céu e mar se misturavam sem linhas claras. Havia cansaço em seus músculos, havia peso em seus ombros, mas havia também aquela chama que nunca se apagava dentro dela. A chama que dizia que ela nascera para navegar, para guiar, para fazer perguntas que o mundo tentava esconder. Ela levou a mão ao colar que trazia no pescoço e o apertou levemente, como quem segura uma memória. Em sua mente, a voz da avó surgiu de novo, clara como uma canção que nunca termina. A lembrança de suas mãos enrugadas, do sorriso cheio de rugas ao redor dos olhos, do jeito como ela falava do oceano, como se fosse uma pessoa viva.
Moana sorriu de leve e deixou que algumas lágrimas discretas caíssem, sem vergonha delas. Chorar não era fraqueza, era parte da força que ela carregava. De repente, o barco estremeceu. Não foi um balanço comum de onda. Foi como se algo enorme tivesse passado por baixo deles. Moana virou rapidamente o rosto para a água escura e sentiu o coração acelerar. As sombras se moviam debaixo do barco, grandes e silenciosas. Ela se levantou, caminhou até a borda e se inclinou, tentando enxergar. O reflexo trêmulo da lua desenhava formas estranhas na superfície. Um dos companheiros acordou e se aproximou, ainda sonolento, esfregando os olhos. Perguntou baixinho se estava tudo bem. Moana não respondeu de imediato. Ela observava, sentia. O oceano lhe enviava um aviso. As ondas começaram a mudar de ritmo. Não vinham mais em sequência suave. Agora se quebravam em direções diferentes, como se algo lá embaixo estivesse empurrando o mar para todos os lados. O vento, que antes soprava constante, ficou incerto, mudando de lado de uma vez para outra, bagunçando as velas. Os outros acordaram um a um. Não porque Moana falou, mas porque sentiram o barulho da madeira rangendo, o bater das ondas, o assobio cortado do vento, tudo dizia a mesma coisa. Algo se aproximava. Eles se entreolharam sem precisar de palavras. O medo é silencioso e contagiante. Rosto após rosto foi se tornando sério, tenso, atento. Foi então que uma massa escura emergiu lentamente da água. Primeiro, apenas uma sombra maior que o próprio barco, sem forma definida. Depois, um contorno monstruoso apareceu, rompendo a superfície e expulsando jatos de água por todos os lados. Os olhos da criatura brilharam como brasas na noite. A boca enorme se abriu, e o rugido que saiu dela pareceu tremer o ar e o peito de cada um ali presente. Alguns deram passos para trás, outros se ajoelharam instintivamente, tentando se segurar. Moana, embora sentisse o medo subir como maré dentro dela, se manteve em pé. Suas pernas tremiam um pouco, mas ela não fugiu. Ela encarou a criatura como alguém que encara uma tempestade, sabendo que não pode contê-la, mas pode atravessá-la. O monstro circulou o barco, criando ondas tão altas que a água batia como chuva pesada sobre eles. O barco subia e descia de maneira violenta, como uma folha em um rio bravo. Um dos tripulantes gritou que estavam perdidos, que não tinham como lutar contra algo assim. O desespero tentava tomar conta, mas Moana ergueu a voz, forte e clara, e chamou todos pelo nome. Mandou que segurassem as cordas, que confiassem no barco, que confiassem nela. Havia algo em sua voz que cortou o pânico como lâmina. Os homens e mulheres ali seguraram as cordas com força, e seus corpos se alinharam com o barco, como se tornassem parte dele. Ela então se aproximou da borda e falou com o monstro. Sua voz não tinha arrogância, nem desafio vazio. Tinha respeito. Ela disse que não estava ali para destruir, mas para consertar. Que o oceano estava ferido, que os povos estavam separados e que o nome do monstro Nalo era eco de dor antiga. Seus olhos se encheram de compaixão e sinceridade. A criatura a observou. O mar se aquietou levemente. O vento suspendeu o fôlego. Por um momento, pareceu que o monstro a entendia, que algo dentro dele reconhecia aquela coragem calma e aquele coração aberto. Mas a maldição era profunda demais. O ódio e o comando de Nalo ainda dominavam a criatura. Ela rugiu novamente e arremessou o barco para o alto com uma onda gigantesca. O impacto fez todos caírem. Moana foi projetada para trás, bateu as costas no convés, sentiu o ar fugir de seus pulmões. Por segundos, tudo ficou confuso, só barulho, água e dor. Porém, ela não desistiu. Levantou-se tossindo e segurou o leme de novo. A tempestade parecia crescer a cada tentativa de avançar. Relâmpagos cruzavam o céu sem fazer barulho, como garras de luz rasgando as nuvens negras.
Os companheiros, mesmo com medo, continuavam obedecendo seus comandos. Ela percebia o terror nos olhos deles, mas também percebia uma coisa ainda maior: confiança. Eles confiavam nela mais do que confiavam em si mesmos, e esse pensamento pesava tanto quanto fortalecia. Depois de um tempo que parecia infinito, a criatura mergulhou novamente e desapareceu nas profundezas. O mar ainda estava agitado, mas menos violento. O vento diminuiu. A lua reapareceu por trás das nuvens. O silêncio tomou conta como depois de um grito longo. Todos respiravam rápido, com o peito ardendo, como se tivessem corrido por muito tempo. Alguns se sentaram ali mesmo no convés, exaustos. Outros choraram baixinho, aliviados por ainda estarem vivos. Moana olhou ao redor e percebeu algo novo no horizonte. Uma forma escura, distante, mas claramente presente. Não era apenas uma ilha comum. Tinha algo de misterioso, de oculto, de proibido. O coração dela disparou. Ela sabia o que era. Mutufetu. A ilha escondida pela maldição. A peça que faltava. O elo perdido entre os povos. À medida que se aproximavam, as águas ficaram cada vez mais perigosas. Redemoinhos surgiam do nada, tentando puxar o barco para baixo. Correntes cruzadas empurravam a embarcação para direções diferentes ao mesmo tempo. Era como navegar sobre um gigante irritado, que se movia sob eles, empurrando e arrastando. Moana gritava instruções, se inclinava com o corpo junto às manobras, puxava cordas, prendia velas, com a expressão tensa e o suor escorrendo pelo rosto. Quando estavam a uma distância ainda grande, mas já dentro do domínio da ilha, Moana sentiu novamente aquela vertigem estranha. O mundo escureceu e iluminou ao mesmo tempo. Ela caiu de joelhos, mas não sentiu a madeira do barco. Sentiu apenas uma brisa quente e suave. Quando abriu os olhos, estava novamente cercada pelos ancestrais. Um campo de luz verde e dourada se estendia ao seu redor, como se ela estivesse dentro do coração do próprio oceano. Eles a cercaram e não pareciam ameaçadores. Seus rostos eram serenos, seus olhos profundos como o mar calmo antes da tempestade. Tautai estendeu a mão, não para segurá-la, mas para lhe mostrar algo. Imagens surgiram diante dela como reflexos na água. Viu povos sorrindo e depois correndo. Viu ilhas florescendo e depois sumindo sob neblina pesada. Viu crianças esperando pais que nunca chegaram. Viu o nome de Nalo queimando no céu, como fogo que ninguém apaga. Moana sentiu um nó na garganta. Sentiu culpa, como se tivesse chegado tarde demais, apesar de saber que não era assim. Sentiu medo, um medo tão profundo que deu vontade de se encolher como quando era pequena. Mas junto dele nasceu uma decisão firme. Ela não podia mudar o passado, não podia desfazer o que foi quebrado, mas podia reconstruir, reunir, abrir caminhos. Os ancestrais não lhe deram mapas prontos nem respostas fáceis. Apenas tocaram sua testa com mãos de luz e passaram adiante coragem, clareza e algo mais que ela não sabia nomear. Quando a visão se dissolveu, ela estava de volta ao barco, ofegante, com o rosto molhado não apenas pela água do mar, mas pelas lágrimas quentes que insistiam em cair. Os outros a olhavam com preocupação, mas quando ela levantou o rosto, eles viram algo diferente em seus olhos. Havia luz ali, havia força, havia certeza. Ela respirou fundo, enxugou o rosto com o dorso da mão e anunciou que continuariam. Ninguém contestou, ninguém duvidou. Eles apenas se prepararam, porque sabiam que o pior ainda estava por vir, e estavam certos. A tempestade seguinte não veio do céu. Veio do mar, ondas gigantes, redemoinhos, correntes que se chocavam entre si. E no centro de tudo, a presença invisível de Nalo, como um rugido sem som que vibrava no peito de todos. O barco se inclinava tanto que parecia que iria tombar a qualquer momento. A madeira estalava como se reclamasse do esforço. Os gritos se misturavam ao vento, mas Moana mantinha o leme firme, o corpo inclinado, os dentes cerrados. Então,
O barco foi atingido por uma força tão grande que Moana foi lançada para fora. Ela caiu na água gelada e o mundo virou apenas bolhas, silêncio e pressão. O mar a puxava para baixo como se tivesse mãos. Por um instante, ela pensou que morreria ali. Seus pulmões queimavam, seus braços lutavam, mas a corrente era forte demais. Foi então que sentiu algo diferente. A água ao redor ficou mais quente. Um brilho suave a envolveu. Ela não estava mais se afogando. Estava flutuando em um lugar de luz e calmaria. Viu novamente sua avó. Não como lembrança, mas como presença viva. A velha sorria, com os olhos cheios de lágrimas orgulhosas. Ela tocou o rosto de Moana com carinho, como fazia quando ela era pequena e tinha medo do escuro. Disse sem palavras que estava com ela, que nunca esteve sozinha e nunca estaria. Moana chorou ali, em silêncio, dentro da água e fora do tempo. Quando abriu os olhos novamente, estava sendo puxada para a superfície por mãos humanas. Seus companheiros a seguravam com força, chamando seu nome com vozes tremidas. Ela tossiu, respirou o ar de novo e se sentiu viva, mais viva do que nunca. Eles a abraçaram, alguns rindo nervosamente, outros chorando abertamente. Ela a abraçou todos de volta. Aquele não era apenas um grupo de viajantes, era a família feita de escolha. O mar acalmou por alguns instantes, como se também precisasse respirar. O barco se mantinha, embora ferido, rangendo, mais firme. Ao longe, Motufetu parecia mais próxima, como se também os observasse. Moana se levantou devagar, ainda com as pernas trêmulas, mas com os olhos cheios de decisão. Ela passou a mão no cabelo molhado, respirou fundo e disse para si mesma, quase em sussurro, que voltaria para casa e não voltaria sozinha. Voltaria com povos, com histórias, com o oceano inteiro respirando em paz novamente. E então o vento soprou diferente, como se respondesse. Quando voltou a si, o barco balançava, o vento rugia, mas ela estava diferente. Não mais apenas navegadora. Algo sagrado tocara sua alma. Ela respirou fundo e olhou para frente. A jornada estava só começando, e o peso era grande, mas seu coração estava pronto para carregá-lo. O oceano a chamou novamente, e dessa vez ela respondeu sem hesitar. Ser chegou de maneira lenta, como se o mundo estivesse cansado da noite anterior. Um tom alaranjado começou a se espalhar pelo céu e se refletir nas ondas, que agora se moviam com mais calma, como se o oceano tivesse, por um breve momento, decidido descansar. O ar carregava ainda o cheiro forte de tempestade, mas junto dele vinha um ar de esperança silenciosa. Os companheiros de Moana despertavam pouco a pouco, com os corpos doloridos e os olhos pesados, porém intactos, vivos, respirando. E isso já era uma vitória. Moana estava em pé na proa do barco, olhando para frente. Seu rosto ainda trazia os traços do cansaço da noite, mas seus olhos tinham a mesma firmeza tranquila de sempre. O vento brincava com os fios soltos do seu cabelo, e ela sentia o leme quase como uma extensão de suas próprias mãos. Cada estalo da madeira, cada vibração da vela, cada mudança no ritmo das ondas dizia algo, e ela escutava tudo com atenção. Atrás dela, o velho navegador que a acompanhava se aproximou devagar, apoiando-se no mastro como quem respeita não apenas o mar, mas também a idade que carrega. Ele observou Moana em silêncio por alguns segundos e depois sorriu, com aqueles olhos que pareciam sempre enxergar além da superfície. Disse a ela com voz rouca que havia visto muitos líderes ao longo de sua vida, mas poucos com o coração tão grande quanto o dela. Moana ficou em silêncio, sentiu o elogio como um peso e como um abraço ao mesmo tempo. Ela sorriu de leve, sem responder, porque não sabia como receber aquilo sem lembrar do quanto tinha medo de falhar. O jovem forte do grupo se aproximou logo depois, trazendo consigo risadas que tentavam disfarçar o trauma da noite. Ele contava uma piada sem graça apenas para quebrar o silêncio tenso que pairava sobre todos. Alguns riram sem realmente achar engraçado, mas a risada funcionou como cura. O medo se dissolveu um pouco. O ar pareceu ficar mais leve. Moana olhou para ele com gratidão silenciosa, percebendo como cada um, à sua maneira, protegia o grupo. Ao longe, Motufetu permanecia como uma sombra sagrada,
Agora, com a luz do dia, sua forma era mais clara. Era uma ilha grande, mas envolta em uma espécie de névoa viva que não se dispersava com o vento. As águas ao redor dela tinham uma cor diferente, mais profunda, mais pesada, quase como se guardassem memórias e segredos. Moana sentiu um arrepio percorrer suas costas ao observá-la. Não era uma simples terra, era coração, nó, centro de algo muito maior. Enquanto todos organizavam o barco, amarravam cordas e verificavam danos, Moana se afastou um pouco e se sentou no convés. Ela apoiou os cotovelos nos joelhos e a cabeça nas mãos, fechando os olhos por alguns instantes. O silêncio dentro dela era diferente do silêncio do mar. Era cheio de pensamentos, memórias e decisões. Ela lembrou do rosto de sua irmã Simiá, do brilho nos olhos dela ao falar sobre o mundo lá fora, da confiança pura de alguém que nunca viu a maldade de perto. Lembrou também dos pais, do povo de sua ilha, de todos os que acreditavam que ela voltaria. Nesse momento, ela desejou, do fundo da alma, poder ser apenas uma jovem comum. Desejou ter a chance de escolher um caminho mais simples. Mas logo em seguida, a mesma parte do coração que desejou isso também sorriu. Porque ela sabia que, mesmo se tivesse escolha, ainda assim escolheria o mar, escolheria lutar, escolheria ser quem era. A responsabilidade não era uma corrente, era um chamado, e ela atendeu a ele porque amava demais para ignorar. O velho navegador se sentou ao lado dela sem dizer nada. Apenas ficou ali, olhando o mar junto com ela. Depois de um tempo, perguntou se ela estava com medo. Moana não tentou negar. Apenas assentiu levemente com a cabeça. Ele sorriu, colocou a mão sobre o ombro dela e disse que o medo era prova de que ela se importava. Que líderes sem medo eram perigosos, porque não viam o valor da vida que carregavam nas mãos. Moana respirou fundo e deixou as palavras entrarem como vento nas velas. A aproximação da ilha não foi direta. Parecia que Motufetu fugia, se movia, se escondia, como se não quisesse ser encontrada. Cada vez que pensavam estar mais perto, correntes misteriosas os empurravam para outro lado. O mar agora não era violento, mas era astuto. Testava-os. Pedia paciência, atenção, humildade. Moana fechou os olhos e deixou de olhar o horizonte com os olhos físicos. Começou a sentir o mar com o corpo inteiro, com a pele, com o coração. Ela lembrava do que aprendera com os ancestrais. O oceano não era inimigo nem simples caminho. Era parceiro, mas só com quem sabia escutar. Ela passou a mão pela água e sussurrou palavras que nem ela mesma sabia de onde vinham. Não era exatamente uma oração, nem um comando. Era uma conversa antiga entre navegadora e mar. Aos poucos, as águas que antes pareciam confusas começaram a se alinhar discretamente, criando um fluxo quase invisível que orientava o barco. Os outros notaram a mudança e olharam para Moana como se ela estivesse realizando algo mágico. Na verdade, não era magia. Era conexão. Foi durante essa aproximação que o inesperado aconteceu. O barco foi envolto por uma neblina espessa que surgiu de repente. Não era fumaça comum, nem névoa normal. Tinha cheiro de terra molhada, de folhas antigas e parecia viva. Os sons também mudaram. O mar ficou silencioso demais. O vento parou. As velas caíram, moles, como se tivessem desistido. Os tripulantes se entreolharam com inquietação crescente. Moana se levantou lentamente. Cada passo fazia o convés ranger, e o próprio som de seus pés parecia alto demais no silêncio. Então, uma voz surgiu. Não foi grito, não foi sussurro, foi algo entre os dois, forte e suave, como as ondas que quebram e recuam. A neblina começou a girar e dela surgiu uma figura feminina. Seus cabelos longos flutuavam como se estivessem dentro d'água. Seus olhos eram profundos e brilhantes. Havia algo de humano e de sobrenatural ao mesmo tempo. Moana reconheceu sem precisar de apresentação. Aquela era Matandi. Matandi caminhou sobre o mar como se caminhasse sobre chão sólido. Cada passo formava ondas pequenas que se dissipavam rapidamente. Ela se aproximou do barco e o observou com curiosidade e seriedade ao mesmo tempo. Seus olhos pousaram em Moana e ficaram fixos nela por longos segundos. Moana sentiu um arrepio atravessar seu corpo, não de medo, mas de reconhecimento. Era como se dois caminhos diferentes se encontrassem finalmente no mesmo ponto. Matandi falou, e sua voz parecia vir de todos os lados ao mesmo tempo. Disse que sabia porque Moana estava ali,
Sabia de Nalo, sabia da maldição, sabia da busca pela grande ilha escondida. Ela admitiu que durante muito tempo ajudara a manter o segredo e proteger Motufetu de qualquer humano que tentasse encontrá-la. Contou que também estava presa à maldição, presa ao dever de obedecer à força cruel de Nalo. Mas no fundo, ela cansara. Cansara de ver povos separados, crianças órfãs de futuro e o oceano doente. Moana a ouviu com atenção, sem interromper, com os olhos cheios de respeito. Perguntou então por que Matangi a ajudaria, se tudo o que conhecia até então era que humanos fracassavam, brigavam, destruíam. Matangi se aproximou tanto do barco que Moana conseguia sentir sua presença quente como o sol depois da chuva. Ela disse que ajudaria porque via algo diferente nos olhos de Moana. Não via ambição, via amor. Não via orgulho, via responsabilidade. E isso era raro. Foi então que Matangi revelou outra verdade. Disse que Maui estava ali perto, preso por ela, não como punição, mas como proteção. Maui tentara chegar à ilha sozinho, mas Matangi sabia que Nalo o destruiria se tentasse fazê-lo sem ajuda. E também sabia que se Moana viesse, Maui jamais a abandonaria. E assim seria criada a única chance verdadeira de romper a maldição. O coração de Moana bateu mais forte ao ouvir o nome dele. Maui, aquela figura gigante de ego enorme e sorriso atrevido. Seu amigo, seu aliado, seu espelho imperfeito em coragem. O vento pareceu voltar de leve, como se o próprio ar reagisse ao nome. Matangi então abriu um caminho invisível dentro da neblina. O barco seguiu, guiado por ela, como se estivesse sendo carregado por mãos invisíveis. Depois de algum tempo, chegaram a um lugar onde a água parecia mais escura e mais profunda que em qualquer outro ponto do mar. No fundo, algo se movia, e Moana teve a sensação de que milhares de olhos os observavam. De repente, uma forma enorme surgiu acorrentada a rochas submersas. Era Maui. Seus músculos ainda eram os mesmos, seu olhar ainda tinha faísca de humor, mas ele estava cansado, ferido no orgulho e no corpo. Quando viu Moana, seus olhos se arregalaram primeiro de surpresa, depois de alívio e depois de preocupação genuína. Ele gritou o nome dela, meio bravo, meio emocionado, do jeito que só ele conseguia ser. Perguntou por que ela tinha voltado ao perigo, porque sempre corria em direção ao que qualquer um fugiria. Moana não respondeu com palavras longas. Ela apenas sorriu, aquele sorriso teimoso que ele conhecia bem, e isso foi o suficiente. Maui suspirou, rolou os olhos, mas o canto de sua boca se ergueu em um sorriso que nunca admitiria que era carinho. Matangi libertou Maui das correntes, mas advertiu que o tempo era curto. Nalo sentia cada movimento, cada tentativa. A maldição era como um olhar constante, que nunca piscava. Ela então olhou para Moana e disse que havia sempre outro caminho, uma passagem secreta, um atalho invisível para quem sabe sentir, não apenas enxergar. Moana entendeu. Às vezes não era força, era percepção. Quando todos estavam juntos no barco, a presença de Maui mudou o ar. Ele brincou, fez comentários exagerados sobre sua própria grandeza, mas na verdade estava atento a cada detalhe, a cada onda. Entre piadas e provocações, ele olhava para Moana com orgulho silencioso. Não era mais aquela garota que ele encontrara antes. Era mais, muito mais. O barco seguiu em direção a Motufetu. O mar parecia testar cada passo deles, mas agora havia algo diferente. Não eram mais apenas humanos enfrentando forças impossíveis. Eram aliados, deuses imortais, ancestrais e vivos, todos no mesmo propósito. O céu escureceu lentamente de novo, mas não de forma assustadora. Era como um teatro se preparando para seu ato principal, e no centro desse palco, Moana respirou fundo, sentiu o peso e a leveza de ser quem era, e se preparou para enfrentar não apenas Nalo, mas aquilo que existia dentro dela. O medo de não ser suficiente e o amor de ser exatamente quem precisava ser. O céu se tingia de tons roxos e azul escuros, enquanto o barco avançava lentamente sobre o oceano. As estrelas começavam a surgir uma a uma, tímidas no início, depois mais confiantes, até o céu inteiro parecer um manto bordado com pequenos pontos de luz. O mar refletia esse brilho, criando a sensação de que navegavam entre dois céus. Um acima, outro abaixo. E o barco era apenas uma pequena faixa de realidade entre eles. Moana estava de pé próxima ao mastro, observando Maui com atenção. Ele examinava seu anzol mágico, passando os dedos com cuidado pelas bordas, como quem reencontra uma parte importante de si mesmo. Seus olhos mostravam algo raro nele. Seriedade.
Não era o mesmo sem o anzol, e agora, com ele de volta, parecia mais inteiro, mas também mais consciente do peso de tudo o que estava acontecendo. Moana se aproximou devagar, os passos quase sem som sobre a madeira úmida do barco. Maui percebeu sua aproximação sem nem olhar e soltou um sorriso de canto, como se já soubesse o que ela diria antes mesmo de ouvir. Ela cruzou os braços e inclinou a cabeça levemente, olhando para ele com aquele misto conhecido de reprovação e carinho. Maui, sem erguer o olhar, comentou que ela continuava se metendo em problemas grandes demais para uma humana pequena. Ela respondeu que, se não fosse por ele, os problemas seriam ainda maiores. Os dois riram. Foi uma risada curta, mas verdadeira, que dissolveu a tensão por alguns instantes. Atrás do humor, no entanto, havia algo mais profundo. Havia respeito mútuo. Havia afeto, havia um entendimento silencioso de que suas jornadas estavam ligadas de formas que nem eles conseguiam explicar direito. O jovem forte do grupo observava os dois de longe, tentando não interromper, mas ao mesmo tempo encantado com a presença de Maui. Para ele, o semideus era uma lenda viva, alguém sobre quem ouvira histórias desde pequeno. Ver aquela figura ali, real, respirando, reclamando, sorrindo, era surreal. O velho navegador também observava, mas com um olhar diferente, mais experiente, tentando decifrar o que se desenhava no horizonte, não apenas no físico, mas no espiritual. O vento soprou mais frio de repente, o céu mudou de humor, as nuvens vieram rápido demais, como se fossem puxadas por mãos invisíveis. O oceano, que momentos antes estava calmo, começou a se mexer, como se despertasse de um sono profundo e irritado. Foi então que sentiram. Não viram ainda, mas sentiram um peso no ar, como se o mundo inteiro tivesse prendido a respiração. Nalo estava perto. Moana sentiu um arrepio percorrer-lhe a espinha, mas firmou os pés no convés. Suas mãos se fecharam lentamente, suas unhas pressionando a pele das palmas. Ela ergueu o olhar e encontrou os olhos de Maui. Ele já não fazia piadas agora. Seus músculos estavam tensos, o anzol firme em suas mãos. Não era o medo de um guerreiro covarde, mas a prontidão de alguém que sabe exatamente o que pode perder. O mar começou a subir em paredes gigantescas de água. Os redemoinhos apareceram como bocas abertas tentando devorar o barco. O vento gritava nos ouvidos, arrastando os cabelos de todos para trás. Gotas de chuva, grossas e cortantes, começaram a cair. Cada uma delas parecia uma pequena adaga gelada batendo na pele. Os trovões não apenas soavam, eles vibravam dentro do peito de quem estava ali. De repente, uma sombra colossal ergueu-se no meio do caos. Nalo. Ele não era apenas um monstro físico. Era tempestade viva. Era feito de nuvens negras, raios, água e fúria. Seus olhos brilhavam com um ódio antigo, quase consciente, quase humano, mas corrompido. Sua voz ecoou sem precisar de forma definida, ecoando em cada onda, em cada sopro de vento, em cada mente que estava ali. Ele falava de destruição, falava de domínio, falava de um mundo onde humanos não teriam mais lugar. As palavras não eram ouvidas com os ouvidos, mas sentidas no coração. Moana cerrou os dentes, sentiu a pressão do medo tentar dominá-la, mas ela se manteve erguida. O barco balançava tanto que parecia que cairia a qualquer momento, mas ela estava ali, como uma âncora invisível. Maui pulou para a frente do barco, enfrentando Nalo de frente, o anzol brilhando com uma luz que parecia vir das próprias constelações. Ele provocou o monstro, desafiou-o, chamou-o para si. Não era apenas bravata, era estratégia. Ele queria ser alvo, dar tempo a Moana. O plano deles ainda estava vivo, desviar a atenção de Nalo enquanto procuravam um meio de alcançar Motufetu, a ilha escondida. Nalo, irritado com a ousadia de Maui, concentrou parte de sua fúria sobre ele. Raios caíram como serpentes de luz, batendo na água e levantando colunas de vapor ardente. Maui desviava, saltava, transformava-se em pássaro, peixe e inseto, em uma dança frenética entre vida e morte. Cada transformação exigia dele energia, cada golpe era desviado por pouco. Moana o observava, o coração apertado, querendo ajudá-lo e ao mesmo tempo sabendo que não podia perder o foco. Ela olhou para o mar ao redor e sentiu, de repente, algo que não havia percebido antes. Uma corrente diferente, mais profunda, correndo abaixo da fúria da superfície. Era como se o próprio oceano guardasse um caminho secreto, escondido dos olhos de Nalo, mas ainda acessível a quem soubesse escutar. Moana fechou os olhos, estendeu as mãos, respirou fundo e deixou seu corpo se conectar ao movimento da água.
Ela sussurrou o nome do oceano, sussurrou o nome dos ancestrais, sussurrou o seu próprio nome como promessa. De repente, a água abaixo do barco respondeu, criando uma passagem estreita, escondida entre os redemoinhos e as ondas destrutivas. Ela gritou para o grupo seguir, confiando nela, sem hesitar. As mãos seguraram as cordas, os pés se firmaram, e o barco virou para a direção que ninguém enxergava, mas que todos sentiam. O caminho não era seguro. O barco passava tão perto de redemoinhos que eles podiam sentir a sucção tentando puxá-los. Ondas gigantes caíam ao lado, levantando muros d'água que faziam sombra sobre eles. Mesmo assim, eles avançavam. Moana guiava, Maui lutava, e o grupo mantinha o barco inteiro com a força de seus braços e da fé que tinham uns nos outros. Foi nesse avanço tenso que algo aconteceu. Um trovão enorme explodiu no céu, e um raio atingiu diretamente o mastro. A madeira se partiu com um estalo seco. O fogo surgiu por um instante e logo foi apagado pela chuva torrencial. Um dos companheiros caiu no chão com o impacto, gritando de dor. Moana correu até ele, se ajoelhou, segurou seu rosto com as duas mãos e pediu que respirasse. Seus dedos tremiam, mas sua voz era firme. Ele apertou sua mão de volta e assentiu, mesmo com o corpo ferido. Ela se levantou com os olhos molhados de chuva e lágrimas misturadas e encarou Nalo novamente. Ali, ela compreendeu algo importante. Nalo não odiava apenas humanos. Ele era feito do desequilíbrio que nasceu quando o medo e a ganância tocaram o mundo. Era consequência, não causa. Mesmo assim, ele era perigoso e precisava ser detido antes que o oceano inteiro fosse engolido por sua fúria. O barco, mesmo danificado, conseguiu atravessar a zona mais densa da tempestade. Ao cruzarem aquele limite invisível, algo mudou. O vento diminuiu de repente. A chuva rareou. Os trovões ficaram distantes, como ecos de um pesadelo que começava a se dissipar. Diante deles, finalmente, estava Motufetu, agora visível por completo. Era uma ilha imensa, com montanhas altas cobertas por uma vegetação tão verde que parecia ter sua própria luz. Águas cristalinas cercavam pequenas praias brancas, mas ao mesmo tempo havia um ar de tristeza e abandono, como se aquela terra, apesar de viva, estivesse presa a um silêncio forçado por séculos. Moana sentiu seu coração se apertar. Era bonita e triste ao mesmo tempo, como alguém que espera há muito por um reencontro. Eles ancoraram o barco perto de uma praia e desceram. A areia era macia sob os pés, e o cheiro da terra molhada depois da tempestade era forte. Moana ajoelhou-se e tocou o chão com a palma da mão, fechando os olhos. Sentiu pulsação ali, como um coração gigante enterrado sob as rochas e árvores. Sentiu também dor, solidão, espera. Maui se aproximou e ficou ao lado dela, em silêncio. Ele também sentiu. Pelo rosto dele passou algo que raramente aparecia. Respeito profundo. Não era uma ilha comum. Era o centro de tudo. Ele respirou fundo e apoiou a mão grande no ombro de Moana. Disse com voz baixa que se ela quisesse voltar, aquela seria a última chance. Ela ergueu o rosto e o olhou nos olhos. Não havia hesitação. Havia medo, mas havia decisão. Ela sorriu e respondeu que já estava muito mais longe do que qualquer volta permitiria. Os companheiros reuniram-se ao redor. Alguns abraçaram uns aos outros. Outros olharam o céu, murmurando pequenas orações. O velho navegador chorou silenciosamente, não de tristeza, mas de emoção por ver com os próprios olhos algo que pensou que jamais existisse. O jovem forte cravou o pé na areia e disse, mais para si mesmo do que para os outros, que faria tudo o que fosse preciso. Então, a terra tremeu levemente. Não como terremoto destrutivo, mas como alguém despertando de sono muito longo. Árvores balançaram. Pássaros que ninguém tinha visto antes levantaram voo, descrevendo círculos no ar. O mar ao redor da ilha brilhou em azul intenso por alguns segundos, como se o oceano sorrisse. Moana se ergueu completamente e sentiu, com clareza profunda, que estava no lugar certo, que ali seria decidido não apenas o destino de sua ilha, mas de todos os povos espalhados pelo mar. Ela respirou fundo, levou a mão ao coração, segurou a estrela do mar que Simiá havia lhe dado e murmurou o nome da irmã com carinho. Depois, ergueu o olhar e caminhou para dentro da ilha, seguida por seus amigos, seguida por Maui, seguida pelo próprio oceano que parecia observá-la de perto, orgulhoso e preocupado ao mesmo tempo. E bem no fundo da ilha, em algum lugar oculto, Nalo sentiu sua presença e sorriu com fúria. O barco seguiu em direção a Motufetu.
O mar parecia testar cada passo deles, mas agora havia algo diferente. Não eram mais apenas humanos enfrentando forças impossíveis. Eram aliados, deuses imortais, ancestrais e vivos, todos no mesmo propósito. O céu escureceu lentamente de novo, mas não de forma assustadora. Era como um teatro se preparando para seu ato principal. E no centro desse palco, Moana respirou fundo, sentiu o peso e a leveza de ser quem era e se preparou para enfrentar não apenas Nalo, mas aquilo que existia dentro dela, o medo de não ser suficiente e o amor de ser exatamente quem precisava ser. A ação de Mutufetu se fechava diante deles como um túnel verde e profundo. As árvores eram altas, antigas, com raízes tão grossas que pareciam serpentes saindo da terra. As folhas brilhavam com gotas de água que ainda restavam da tempestade, e de tempos em tempos, uma rajada de vento sacudia as copas e fazia cair uma chuva fina de gotículas cintilantes. O ar era úmido e carregava um perfume de flores e terra molhada, misturado com algo mais difícil de definir, uma sensação quase palpável de magia e memória. Moana caminhava à frente, abrindo caminho com cuidado, afastando folhas e galhos com as mãos. Cada passo parecia ao mesmo tempo novo e familiar, como se seus pés reconhecessem aquele solo de alguma vida passada. O coração batia acelerado, não apenas pelo cansaço, mas pela certeza de que estavam se aproximando do centro de algo muito antigo. Atrás dela, Maui andava com passos pesados e firmes, atento a qualquer movimento suspeito, com o anzol pronto para ser usado. Os outros seguiam, alguns em silêncio respeitoso, outros murmurando orações baixas ou tentando afastar o medo com pequenas conversas. De repente, o som do oceano ao redor desapareceu, como se tivesse sido abruptamente desligado. Não se ouvia mais o mar batendo nas rochas, nem o vento cantando nas folhas. Havia apenas o som de respirações, passos e batimentos cardíacos. Moana parou e ergueu uma mão para sinalizar que todos ficassem atentos. Eles se imobilizaram. O silêncio era tão denso que parecia ter peso, pressionando os ombros e o peito. Foi então que um sussurro surgiu. Não vinha de uma direção específica. Parecia vir de todos os lados ao mesmo tempo, como se a própria ilha falasse. Palavras antigas, em uma língua que Moana não conhecia, mas que de algum modo compreendia com o coração. Era como se a ilha reconhecesse sua presença e perguntasse quem ela era. O que buscava, o que estava disposta a dar em troca. Moana fechou os olhos por um momento, respirou fundo, colocou a mão sobre o peito e respondeu em voz baixa, mas firme, dizendo o seu nome, dizendo de onde vinha, dizendo que não buscava poder, mas união. A floresta reagiu. As árvores balançaram levemente como se acenassem, e uma trilha se abriu sozinha à frente, com raízes se movendo, pedras deslizando, folhas se afastando sem que ninguém as tocasse. Os outros olharam a cena com espanto. O jovem forte arregalou os olhos, o velho navegante fez o sinal de respeito, e Maui, mesmo acostumado ao extraordinário, levantou as sobrancelhas com admiração silenciosa. Moana sorriu de leve. Era a confirmação que precisava. A ilha os aceitava. Eles seguiram pela trilha recém-aberta. O caminho os levou até uma clareira ampla, no coração da ilha. O chão ali era liso, como se tivesse sido trabalhado por mãos há muito desaparecidas. No centro da clareira havia uma grande pedra circular, com inscrições antigas gravadas profundamente em sua superfície. Esses símbolos brilhavam com uma luz esverdeada suave, pulsando como um coração vivo. Moana aproximou-se devagar, sentindo uma força invisível puxando-a, como se a pedra a chamasse pelo nome. Ao tocar a pedra com a ponta dos dedos, uma onda de energia percorreu todo o seu corpo. Não doeu, mas foi intensa, como se lembranças que não eram suas atravessassem sua mente. Imagens de navios antigos, povos sorrindo, crianças correndo pela praia, fogueiras acesas à noite, canções entoadas ao olhar das estrelas. Depois vieram as imagens mais escuras. Tempestades, gritos, separação, ilhas sumindo na névoa, o nome de Nalo ecoando no vento. Moana ofegou, cambaleou por um instante, e Maui avançou um passo à frente,
pronto para segurá-la, mas ela se manteve em pé. A pedra então se iluminou ainda mais, e o chão tremeu levemente. O céu acima da clareira se abriu e uma espiral de luz desceu até Moana, envolvendo-a. Seus cabelos flutuaram, seus olhos brilharam, e por um instante, ela parecia não pertencer inteiramente àquele mundo. Os ancestrais estavam ali novamente, não visíveis como corpos, mas perceptíveis como presença. Ela sentiu mãos invisíveis tocarem seus ombros, ouviu vozes que soavam como vento, água e coração ao mesmo tempo. Eles não estavam apenas mostrando, estavam entregando força, sabedoria, a responsabilidade de ser ponte entre mundos. Moana sentiu algo se desenhando em sua pele. Olhou para os braços e percebeu tatuagens surgindo lentamente, como se fossem escritas pela própria luz. Símbolos que contavam sua história, suas lutas, seus medos, suas vitórias. Ela levou a mão ao rosto, emocionada, e lágrimas escorreram, misturando-se ao brilho da luz que ainda a envolvia. Maui observava tudo com uma expressão rara. Orgulho e humildade juntos. Ele, que tantas vezes se vira como o centro do mundo, agora via claramente que Moana era algo que ia além de títulos ou poderes. Ela era escolha. Era coragem transformada em gesto. Ele sorriu. Um sorriso pequeno, mas cheio de verdade. Quando a luz se dissipou, Moana permaneceu ali, respirando fundo, como quem retorna de uma longa viagem interior. O silêncio durou alguns segundos, e então um rugido profundo ecoou, vindo de baixo da terra, de dentro da ilha, de dentro do mundo. O chão tremeu com mais força, pedaços de rocha se soltaram, árvores se inclinaram, aves fugiram. Era Nalo, sentindo a ruptura da maldição e reagindo com raiva. O céu escureceu de maneira antinatural, como se alguém apagasse o sol com as próprias mãos. Nuvens negras se formaram em espiral acima da ilha e raios começaram a dançar entre elas, sem cair, apenas girando, esperando um comando. A clareira foi tomada por um vento tão forte que parecia querer arrancar a pele. Os cabelos de Moana chicoteavam seu rosto, as roupas colavam ao corpo, e mesmo assim, ela permaneceu firme, os pés cravados no chão. A voz de Nalo surgiu novamente. Dessa vez, era mais clara, mais próxima, mais pessoal. Ele falava diretamente a ela, questionava, provocava, tentava semear dúvida. Dizia que humanos sempre destruíram o que tocavam, que o mar sofreu por causa deles, que a solidão da ilha era culpa da ambição humana. Tentava colocar o peso do mundo nos ombros de Moana. Tentava fazê-la acreditar que ela mesma fazia parte do problema. Moana sentiu o golpe das palavras. Elas às vezes doíam mais do que tempestades. Mas, ao mesmo tempo, ela lembrava-se dos rostos do seu povo, das crianças rindo, dos velhos contando histórias, do amor de sua família, da gentileza do oceano quando a acolheu criança. Ela sacudiu a cabeça, enxugou as lágrimas com o dorso da mão e respondeu aos gritos de Nalo com a voz cheia de emoção. Ela disse que sim, humanos erram, erram muito, mas também amam, também curam, também aprendem. Disse que o mar não é apenas ferido por eles, mas também amado por eles. Disse que não permitiria que o medo e a raiva definissem o futuro. Ela não gritou por desafio, gritou por verdade, gritou porque acreditava. Nalo rugiu de volta, e dessa vez sua forma começou a se materializar no centro da clareira. A sombra tomou corpo. Água, rocha, vento e relâmpagos se uniram, formando uma figura colossal, maior que qualquer árvore, maior que qualquer monstro que eles já haviam visto. Seus olhos brilhavam intensamente, e cada passo que ele dava fazia a terra tremer. Os companheiros recuaram instintivamente. Alguns caíram sentados. O ar ao redor do monstro parecia pesado, difícil até de respirar. Maui avançou e ficou ombro a ombro com Moana. Ele segurou o anzol com força, os músculos tensos, mas os olhos calmos. Disse a ela que ficaria ao lado dela até o fim, acontecesse o que acontecesse. Moana olhou para ele, e um sorriso pequeno e grato surgiu em seus lábios. Ela respondeu que nunca duvidou disso.
O enfrentamento era inevitável agora. Não havia mais fuga, nem como ganhar tempo. Nalo avançou com uma tempestade inteira ao redor de si, raios caindo, ventos cortando, água subindo. Maui se lançou para a frente, transformando-se em águia, em tubarão, em foca, voltando à forma original, num turbilhão de formas, tentando atacar, distrair, proteger. Cada golpe que ele dava era respondido com uma força ainda maior. Moana correu pela clareira, desviando de pedras que se soltavam do chão e de raios que caíam próximos demais. Ela não estava lutando com músculos, mas com mente e coração. Ela buscava algo, sentia que havia um ponto, um centro, um nó dentro de Nalo que precisava ser desfeito, não destruído. Algo que prendia aquela criatura naquele ciclo de raiva. Foi então que, por um breve instante, os olhos de Nalo e os de Moana se encontraram, e o mundo pareceu parar. Ela viu, por trás da tempestade e da fúria, uma dor profunda, antiga, esquecida por muitos, mas ainda viva nele. Não era apenas maldade, era solidão, ressentimento, medo que se transformou em ódio. Moana deu um passo à frente, mesmo quando tudo ao redor gritava para que ela fugisse. O vento rasgava sua pele, a chuva cegava seus olhos, mas ela continuou. Gritou o nome dele, não como inimigo, mas como alguém que enxerga o outro. Disse que sabia que ele também sofria. Disse que ele não nasceu monstro, que ninguém nasce apenas escuridão. Nalo hesitou por um instante e, nesse mínimo momento de pausa, algo no ar mudou. A clareira parecia respirar diferente. A terra inteira de Motufetu parecia aguardar. E foi ali, bem ali, no meio do caos, que Moana entendeu uma verdade profunda. A maldição não seria quebrada apenas com força. Ela seria quebrada com coragem de amar até aquilo que todos temem. Por um instante que pareceu muito mais longo do que realmente foi, o mundo inteiro ficou suspenso. As árvores pararam de se mover, as gotas de chuva ficaram quase imóveis no ar, e até o oceano ao redor pareceu segurar o próprio fôlego. Moana estava ali, de pé, tão pequena diante da forma colossal de Nalo, mas ao mesmo tempo tão imensa naquilo que carregava por dentro. Seus olhos não tinham raiva, tinham decisão, compaixão e uma tristeza profunda por tudo o que tinha acontecido com aquele ser diante dela. Nalo rugiu novamente, mas o rugido já não soava apenas como ameaça. Havia algo diferente nele, um tremor, como se algo dentro do monstro estivesse rachando. Raios percorreram o corpo feito de tempestade e relâmpagos cortaram o céu acima deles, iluminando tudo em clarões brancos e azuis. O vento empurrava Moana para trás, mas ela plantou os pés no chão, curvando um pouco o corpo para resistir, os cabelos chicoteando seu rosto, os olhos semicerrados pela força da tempestade. Maui continuava lutando nos arredores, desviando de rajadas de vento, saltando, se transformando, lançando golpes com seu anzol. Cada vez que acertava Nalo, a criatura se agitava mais, mas Moana notou que a raiva aumentava junto, criando um ciclo sem fim. Compreendeu então que não seria o golpe mais forte que encerraria aquela luta, mas o gesto mais inesperado. Ela deu mais um passo à frente. Seus companheiros gritaram para ela parar. O velho navegador estendeu a mão como se pudesse segurá-la à distância. O jovem forte apertou os punhos até os nós dos dedos ficarem brancos. Maui, em pleno salto, olhou para ela e por um segundo perdeu o ritmo, assustado com a coragem perigosa daquela garota que ele aprendera a admirar. Moana, no entanto, não parou. Ela levou a mão ao peito, sentiu o calor do colar, sentiu as novas tatuagens pulsarem em sua pele como se estivessem vivas e respirando com ela. Ela chamou Nalo pelo nome. Não gritou como quem ameaça. Falou como quem chama alguém que se perdeu. Sua voz atravessou o vento, cortou a chuva, atravessou o rugido dos trovões. Disse que sabia que ele não era apenas escuridão, que dentro da tempestade havia algo que um dia já foi luz. Disse que o ódio não nasceu sozinho, que foi alimentado, que foi formado por dor, por abandono, por perdas que talvez ninguém mais lembrasse, mas que ainda queimavam dentro dele como fogo que não se apaga. Nalo hesitou. Seus olhos, antes apenas 2 focos de fúria, brilharam de forma diferente. Por uma fração de segundo, houve humanidade ali.
O corpo colossal tremeu e parte dele se desfez em água e chuva, como se a forma não conseguisse mais se manter coesa diante do que sentia. Raios se apagaram no meio do céu. O vento diminuiu apenas o suficiente para Moana conseguir respirar fundo e avançar mais um passo. Ela estendeu a mão. Foi o gesto mais simples e mais poderoso que poderia existir naquele momento. Não era um ataque, não era defesa. Era convite. Era perdão, mesmo sem saber de tudo. Era reconhecimento. A mão dela tremia, não de dúvida, mas do peso daquilo que estava fazendo. Seus olhos se encheram de lágrimas, mas ela não as enxugou. Deixou que corressem, porque elas também eram verdade. Nalo rugiu outra vez, mas o rugido parecia muito mais um grito de dor do que de ameaça. Tempestades explodiram ao redor. Árvores foram arrancadas ao longe. O chão tremeu com mais força. Mas ele não atacou Moana. Algo o impedia. Algo dentro dele lutava consigo mesmo. Maui entendeu naquele instante. Percebeu que não era ele quem daria o golpe final, que aquela batalha não era feita de força contra força, mas de coração contra ferida. Moana continuou falando, mesmo com a garganta queimando, mesmo com a voz quase se perdendo no vento. Ela disse que o oceano também sofrera, mas queria cura. Disse que os povos também erraram, mas aprenderam. Disse que ninguém pode viver só de raiva para sempre sem se destruir por dentro. Disse que ela estava ali não para derrotá-lo, mas para libertá-lo do peso que o prendia há tanto tempo. O relâmpago mais forte caiu naquele instante. Ele atingiu o chão bem diante de Moana e abriu o solo, revelando algo que brilhava em vermelho intenso lá embaixo, como uma brasa gigantesca enterrada no coração da ilha. Era o núcleo da maldição, a âncora que mantinha Nalo preso a esse ciclo infinito de destruição. O ar ficou quente, quase sufocante. O cheiro de terra queimada se espalhou. Nalo olhou para a fenda e depois olhou para Moana. Ela entendeu. A maldição não era apenas sobre o mar, era sobre ele. O monstro era tanto prisioneiro quanto carcereiro, e para quebrar aquele ciclo, alguém teria que tocar o centro incandescente, alguém teria que encarar aquela dor sem se deixar consumir. Moana respirou fundo, sentiu suas pernas tremerem e deu mais um passo em direção à fenda aberta. Maui gritou o nome dela. A voz dele se quebrou no meio. Ele queria impedi-la, queria segurá-la, queria protegê-la com todo o seu poder, mas algo dentro dele sabia que aquele caminho era dela. Ele fechou os olhos por um segundo, apertou o anzol com tanta força que seus dedos ficaram marcados, e então abriu os olhos novamente, decidido. Se ela fosse, ele estaria lá. Não para substituir, mas para apoiar. Moana ajoelhou-se diante da fenda. O calor era tão intenso que parecia querer queimar sua pele mesmo sem tocá-la. As rochas ao redor estavam incandescentes. O ar tremia. Ela sentiu a mente vacilar, ouviu sussurros, vozes que tentavam desviar seu foco, lembranças falsas, medos antigos. Viu imagens de sua ilha destruída, de sua família chorando, de si mesma fracassando. Mas no meio de tudo isso, ela também lembrou do riso de Simiá, do abraço do pai, das histórias da avó, do toque gentil do oceano. E foi isso que a manteve inteira. Ela levou a mão para dentro da fenda. A dor foi imediata e profunda. Não apenas física. Era como se todo o sofrimento acumulado ali atravessasse seu braço, subisse pelo corpo e tentasse esmagar seu coração. Ela ofegou. Seus olhos se arregalaram. E por um instante o mundo ficou branco, sem forma. Maui deu um passo à frente por reflexo, mas se conteve. Ele confiava nela. O grupo inteiro observava com corações disparados, alguns chorando, outros rezando, todos completamente impotentes e ao mesmo tempo ligados a ela. Quando a mão de Moana tocou o núcleo brilhante, algo extraordinário aconteceu. Não foi explosão, não foi destruição, foi luz. Uma luz quente, dourada e verde ao mesmo tempo, que se espalhou como ondas sobre a ilha inteira. Ela subiu pelas árvores, percorreu as montanhas, atravessou a areia, mergulhou no mar ao redor. O corpo de Nalo se desfez em água e nuvem,
e por trás da tempestade negra surgiu uma forma diferente, menor, mais clara, quase humana, quase divina. Nalo caiu de joelhos, ou o que restava dele caiu, com um som pesado e triste. Seus olhos já não tinham apenas ódio, tinham lágrimas. Ele olhou para Moana e havia naquela expressão algo parecido com gratidão e sofrimento misturados. Pela primeira vez em eras, ele parecia livre o suficiente para sentir algo além da fúria. Moana, ofegante, quase sem forças, ainda segurava o núcleo com a mão. As tatuagens em seu braço brilhavam intensamente, respondendo à energia que atravessava seu corpo. Ela sentiu que parte da maldição passava por ela, atravessava sua alma, mas em vez de prendê-la, se dissolvia como fumaça ao vento. Ela então soltou. O núcleo se desfez em partículas de luz que subiram pelo ar e desapareceram no céu, como estrelas novas nascendo no firmamento. A fenda se fechou. A terra parou de tremer. O vento cessou. A chuva parou. O silêncio caiu sobre a ilha de uma forma tão profunda que fez todos perceberem o quanto estavam vivos. Moana cambaleou e caiu de joelhos. Sua respiração era pesada, os olhos semicerrados, o corpo inteiro tremendo. Maui correu até ela e a segurou antes que ela caísse completamente. Ele a puxou para perto do peito, segurando-a com cuidado, quase com medo de quebrá-la. Chamou seu nome baixinho, não como semideus, mas como amigo, quase como irmão. Ela abriu os olhos lentamente e sorriu. Foi um sorriso fraco, mas cheio de luz. Um sorriso que dizia, deu certo. Um sorriso que dizia, estou aqui. Ele riu, com lágrimas nos olhos que tentou esconder e falhou completamente. Seus ombros tremiam. Ele a apertou mais uma vez e sussurrou que ela era a pessoa mais incrível que ele já conhecera, mesmo que nunca admitisse isso em voz alta para os outros. Ao redor, o grupo começou a se aproximar. O velho navegador se ajoelhou ao lado dela e chorou sem vergonha. O jovem forte ergueu os braços para o céu e gritou um "obrigado", que ecoou pela floresta. A própria ilha parecia diferente agora. As cores ficaram mais vivas, o cheiro mais doce, o ar mais leve. Motufetu estava desperta, mas não mais prisioneira. Nalo, ou o que restava dele, olhou para o céu e depois para Moana. Sua forma começou a se desfazer em luz e água. Ele não partia como inimigo derrotado, partia como alguém que finalmente tinha descanso. Antes de desaparecer completamente, inclinou a cabeça para ela, em um gesto silencioso de respeito, e então sumiu, dissolvendo-se no ar como bruma sob o sol. Moana fechou os olhos novamente. O cansaço finalmente a alcançou. O mundo ficou distante, como um som ouvido debaixo d'água. Ela sentiu algo suave a tocar seu rosto, como uma brisa quente, e por um instante, viu novamente sua avó. Ela sorria, orgulhosa, e colocava uma mão invisível sobre a cabeça de Moana, como quem abençoa, como quem agradece, como quem diz, você fez o que ninguém mais faria. E foi ali, bem ali, no meio do caos, que Moana entendeu uma verdade profunda. A maldição não seria quebrada apenas com força, ela seria quebrada com coragem de amar até aquilo que todos temem. O silêncio depois da tempestade era tão profundo que parecia sagrado. A ilha inteira de Motufetu permanecia imóvel, como se estivesse respeitando o descanso de quem acabara de salvá-la. As folhas mal se mexiam. Os pássaros, antes escondidos pelo medo, observavam atentamente dos galhos mais altos. O céu, antes coberto de nuvens negras, agora se abria em um azul calmo, lavado pela chuva recente. O oceano, ao redor, respirava em ondas longas e suaves, como alguém que depois de um longo choro, finalmente encontra paz. Moana estava desacordada nos braços de Maui. Ele a segurava como se ela fosse feita de vidro e o mundo inteiro fosse uma ameaça. Seu rosto, geralmente marcado por um sorriso confiante e um ar de provocação, agora estava sério, marcado por uma preocupação profunda. Seus olhos percorriam o rosto dela o tempo todo, como se quisesse ter certeza de que cada traço ainda estava ali, que nada havia sido levado pela luz, pela maldição, pela luta. Os outros se aproximaram devagar, temendo quebrar aquele momento frágil. O velho navegador ajoelhou-se ao lado de Moana e colocou a mão em sua testa, como os mais velhos sempre fazem quando querem ter certeza de que alguém volta.
A mão dele tremia. O jovem forte estava de pé, mas seus punhos estavam cerrados, os olhos brilhando com lágrimas que ele não fazia força alguma para esconder. Eles não viam apenas uma líder caída. Viam uma amiga, uma esperança, um coração que havia se colocado entre o mundo e a destruição. Maui inclinou o rosto para mais perto do dela. Moana, disse baixinho. Não havia bravata ali, não havia piada. Era um chamado quase infantil, quase desprotegido. Ele tocou levemente a bochecha dela com o dorso dos dedos, gesto simples que carregava tudo o que ele não sabia transformar em palavras. Sua voz, tão poderosa em batalhas, falhou. Nesse instante, algo mudou no ar. Uma leve brisa percorreu a clareira, trazendo consigo um perfume que todos reconheceram sem nunca terem sentido antes. Cheiro de flores que cresciam apenas quando uma bênção era dada. A luz do sol se fez mais quente, mais dourada. Pequenas partículas brilhantes começaram a surgir ao redor de Moana, como se a própria ilha se inclinasse sobre ela e soprasse vida de volta. A terra sob seus pés pulsou como um coração. Então, Moana respirou fundo. Foi um suspiro que devolveu cor ao mundo. Seu peito se ergueu devagar, os olhos dela se moveram sob as pálpebras, antes de se abrirem lentamente. A claridade a cegou por um breve instante, e quando o rosto dela entrou em foco novamente, viu primeiro o céu aberto e azul, depois o rosto preocupado de Maui muito perto do seu. Por reflexo, ela sorriu, um sorriso fraco, cansado, mas cheio de existência. Maui soltou um riso nervoso, o tipo de riso que só aparece quando o medo havia sido grande demais. Ele afastou os olhos rapidamente para disfarçar as lágrimas que teimavam em cair, mas falhou miseravelmente. Ao redor, os outros comemoraram com gritos, risos, soluços de alívio. Alguns se abraçaram, outros simplesmente se sentaram no chão, deixando o corpo relaxar pela primeira vez desde que chegaram à ilha. Moana tentou se levantar, mas suas pernas ainda tremiam. Maui a segurou pelos ombros, impedindo-a de forçar o corpo além do necessário. Calma, disse ele. Você já fez mais do que qualquer um de nós poderia sonhar. Ela olhou para as próprias mãos. As tatuagens brilhavam suavemente, não mais com o brilho intenso de antes, mas com uma luz mansa, viva, constante. Eram histórias gravadas em sua pele, memórias eternas de tudo o que vivera. Não eram marcas de dor, eram marcas de existência. Ela passou os dedos sobre elas com cuidado, como quem toca um presente valioso. Foi nesse momento que a ilha começou a mudar diante deles. Do solo, pequenas flores começaram a nascer, brotando rápido como se o tempo estivesse apressado para reparar cada ferida. Árvores antissecas ganharam folhas novas, riachos brotaram das pedras, correndo como fitas de cristal entre as raízes. As cores ao redor ficaram mais vivas, mais intensas, quase irreais. Motufetu estava se curando, e enquanto a ilha se curava, o mundo também começava a mudar. Do alto de uma colina, o velho navegador gritou algo. Ele apontava para o horizonte com mãos trêmulas. Todos se viraram na direção que ele indicava, e então viram. Pequenos pontos escuros se movendo sobre o mar. Navios, muitos, dezenas.